Aleluias, aleluias. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, pela graça, pela dádiva dos céus, em podermos estar na tua casa, na tua presença, nesta noite, Pai. Obrigado por todos nós que aqui chegamos, Pai. Obrigado por esse presente, por esse privilégio, Deus, de podermos estar te cultuando, te adorando, te ofertando, expressando o nosso culto, o nosso louvor, Pai. Te agradecemos pelas crianças, pelos jovens, adultos, anciãos, por todos que aqui chegaram, Pai. Continue conosco, abençoando a tua palavra, a ministração para as crianças. Deus, visita-nos nesta noite, Pai, de uma maneira toda especial. Fala aos nossos corações, Pai, pois precisamos e dependemos da tua bênção, do teu favor sobre nossas vidas, Pai. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém? Amém. Esse é um amém de salvo. Podeis assentar na presença do nosso poderoso Deus. A pastora Karen pediu para que eu estivesse informando aos papais, às mamães, que hoje nós iniciamos ali a ida das crianças já no início do culto, até para que os pais possam cultuar mais tranquilos e aproveitar todo o culto. E então as ofertas, como de costume, que as crianças traziam aqui no momento da oferta, Então, os pais que já querem ensinar os seus filhos, que já, quando os entregarem ali, nas salas, já pode deixar ali o envelope da oferta com eles, e no cultinho deles será feito esse momento também da oferta, como era feito aqui no momento normal das ofertas. Graças a Deus, as salas das nossas crianças aí estão cheias, Criançada está feliz, alegre, abençoada. E ao final do culto, elas farão aqui uma apresentação breve, homenageando a todos os papais. E nessa noite eu quero pedir a permissão, das mamães, das mulheres, mas nessa noite eu não poderia deixar de dirigir uma palavra aos pais, aos avós e às mães que são pais, Eu brincava com a Karen e falei para ela: o que você quer de dia de presente dos pais? Daí ela deu risada e eu falei: não é que na verdade toda mãe tem um pouco de pai e todo pai tem um pouco de mãe, Eu mesmo eu trocava a fralda dos meus filhos, dava banho, Normalmente é a mãe que faz, não é? E então, o pai tem um pouco de mãe, a mãe tem um pouco de pai. Então, nesse princípio, a palavra é dirigida a todos, então, e a todas, porque, todos têm um pouco de pai, Enfim, vamos ler, ou ver o Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo muito poderoso. É o salmo, eu digo que é o salmo do Pai. É o salmo do Pai, o salmo de número 128. O salmista escreveu assim: bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado o pai, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do seu trabalho comerás, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o pai que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias, e haja paz sobre Israel. Haja paz sobre a tua casa, haja paz sobre a tua família, haja paz onde você colocar os teus pés, e haja paz. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Que coisa linda! O salmista está dizendo que o pai que teme ao Senhor, esse pai que dá glória, que levanta a mão e glorifica, esse pai que se preocupa em trazer o seu pequeno para o culto kids ou trazer o barbado para o culto à noite, esse pai que teme ao Senhor, a Bíblia diz que ele comerá do fruto do seu trabalho. Deus proverá na sua vida. Deus o sustentará. Deus será o Jeová Jiré, o provedor na vida desse pai. A promessa é que ele feliz será e irá bem. A mulher deste pai será uma videira frutífera. A videira nos remete à uva. A uva nos remete à alegria, ao vinho, que simboliza a alegria. O salmista está dizendo que esse pai que teme a Deus, que anda no seu caminho, a sua mulher será uma fonte de alegria dentro da sua casa. Não será uma mulher depressiva, não será uma mulher burrenta, mal-humorada, será uma mulher que edifica, será uma mulher feliz, alegre, contente, será uma mulher que exala a alegria no lar. Esse pai que teme a Deus, que traz a família para a casa do Senhor, como sacerdote da casa, como o responsável em dar uma direção à sua família, esse homem fará com que a sua mulher seja uma mulher alegre, feliz, de bem com a vida. Os seus filhos, a promessa é que os seus filhos serão ramos de oliveira. A oliveira é uma árvore conhecida pela sua vitalidade, é uma árvore viçosa, forte, frondosa. O salmista, a Bíblia está dizendo que os filhos do pai que teme ao Senhor serão filhos saudáveis, fortes, felizes, abençoados, saudáveis, cheios de vigor, de saúde, de entusiasmo, de vibração, de gozo. Os filhos serão viçosos ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o pai que teme ao Senhor. Ele verá a prosperidade de Jerusalém. Ele verá o filho dos seus filhos. Você que é avô, olha que privilégio, meu querido, ser pai em dose dupla. O que diga então os bisavós? Eu acredito que tem ali o irmão Pedro, né? Que é bisavô. Não sei se tem mais algum bisavô aqui no nosso meio. Dê um sinal bem alto com a mão. Se temos mais algum bisavô. Pastora Laedes é bisavô. Que bênção, pastora Laedes. Não sabia? Quem mais? Tem mais algum bisavô aí ou não? Né? A Bíblia diz que o homem que ver o filho dos filhos já é abençoado. Imagine o filho do filho do filho. Né?
e haverá paz sobre a sua casa. Haverá paz no seu lar, haverá paz na sua terra, no seu lar, na sua casa. E nessa noite eu queria destacar aqui para nós, para nossa reflexão breve, alguns pais que muito nos ensinam, nos inspiram e nos fazem aprender que podemos ser um pai, um avô, um bisavô melhor, conforme Deus espera de cada um de nós. Quando nós olhamos ali para o livro dos reis, para o livro das crônicas, e você começa a ver ali a Bíblia dizendo a respeito de homens que reinaram em Israel, em Judá, você começa a ler e perceber a Bíblia dizendo, por exemplo, em 2 Crônicas 26:3, fala-nos sobre Uzias, filho de Amazias. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Todavia, o contrário também é verdade. 2 Crônicas 33:21, fala-nos sobre Amon, filho de Manassés. O texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Olha que interessante, o caráter, o comportamento de um pai, a conduta de um pai, como influencia a vida de um filho. Os pais que foram reis lá em Israel, em Judá, que temeram ao Senhor e fizeram o que agradava aos olhos do Senhor, os seus filhos também assim o fizeram. Mas os pais que foram maus perante o Senhor e não agradaram ao Senhor, os seus filhos também seguiram pelo mesmo caminho. Aí nós vemos a influência, o poder da influência de um pai sobre a vida de um filho. Quando nós olhamos para o Salmo 127, no versículo 4, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são como flechas na mão do pai. E o pai, ele dá direcionamento a essa flecha, ao alvo que ele quer que essa flecha alcance. Eu e você, pai, mãe que é pai, vovó que é pai, eu e você temos o poder de darmos direcionamento na vida dos nossos filhos. Olha a responsabilidade, o peso que recai sobre os ombros nossos, de pais, de sacerdotes, na direção, na vida dos filhos em todas as áreas. E nós começamos a observar na Bíblia alguns pais que provocaram reações no céu e mudaram situações, mudaram realidades e receberam a bênção de Deus por decisões que tomaram. O primeiro pai que eu destaco seria Abraão, o conhecido e chamado pai das multidões. Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando ele recebeu uma profecia, uma promessa de que Deus lhe daria o filho prometido. E o tempo em
que ele recebeu esta palavra, e que esta palavra veio a se cumprir, levaram-se 25 anos. E quando Abraão estava com 100 anos de idade, lhe nasceu o filho da promessa, Isaque. A mãe de Isaque, Sara, era uma mulher estéril, mas Deus lhe abriu a madre, ela concebeu e lhe deu filho, e lhe chamou o seu nome de Isaque. E o menino agora, adolescente, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me ofereça em holocausto e sacrifício o teu filho, o teu único filho. Obrigado, irmão Sandro. Imagine o que passou na cabeça desse pai. Imagine o que passou na cabeça de Abraão. Mas a Bíblia diz que ele pega o menino, pega alguns dos seus servos e vai ao Monte Moriá, onde Deus havia lhe pedido o seu filho em sacrifício. A Bíblia diz que esse trajeto durou 3 dias. O que não deve ter passado na cabeça desse pai durante esses 3 dias? E esse pai, ele chega ao cume do Monte Moriá. E em obediência a Deus, num ato de uma fé incompreensível, ele vai então e amarra o seu filho, coloca em cima ali do altar preparado, e na hora que aquele pai levanta aquele instrumento cortante para sacrificar o menino, naquela hora um anjo do céu bradou e disse: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Olhe o que aconteceu na vida desse homem. Gênesis 22:15. É importante lermos o texto. O texto diz que o anjo bradou pela segunda vez então. Diz o 16. E aí Deus disse para Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras já abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Diz o 18: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você foi um pai que obedeceu a minha voz. Aleluia! Sejamos pais que obedecemos a voz de Deus. Por Abraão obedecer a voz de Deus, Deus o abençoou grandissimamente. Deus o exaltou. Deus disse que da sua descendência seria como a areia da praia, a estrela dos céus. Porque Abraão foi um pai que obedeceu a voz de Deus. Felizes são os pais que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Felizes são os filhos que têm um pai que é sensível, obediente à voz e à vontade de Deus. Aleluia! O primeiro pai é o pai que nos ensina a obedecer a Deus.
O segundo pai que eu destaco é o filho de Abraão, Isaque. Isaque casou-se aos seus 40 anos de idade. E a sua esposa Rebeca, assim como sua mãe, também era estéril. E levou-se 20 anos em oração para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E aos 60 anos de idade, Isaque torna-se pai de gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que no ventre da mãe, os dois já brigavam, já se estapeavam lá na barriga da mãe. Já começa na barriga. É muito comum ver os irmãozinhos, né? É entre tapas e beijos, como diz a canção secular. Esaú e Jacó já no ventre. E a história nos conta já Isaque no final da sua vida. Ele chama o primogênito, Esaú, que era homem, que gostava de caçar, e pede para que ele caçasse um animal, trouxesse e lhe preparasse uma saborosa refeição. Rebeca ouviu. E como Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú, e isso é um problema muito sério, ela vai e manda Jacó pegar ali o animal e trazer antes que Esaú caçasse, voltasse e servisse ao seu pai. E Jacó, sorrateiramente, ele apresenta-se ao seu pai como Esaú, como se fosse Esaú. E o seu pai, acreditando que estava falando com Esaú, o seu pai o abençoou. Olha o que diz o texto, olha que interessante. Gênesis 27, verso 27. Se puder projetar para nós, a leitura é de extrema importância. Chegou quem? Jacó, se passando por Esaú, e beijou Isaque, o seu pai. Isaque, sentindo o cheiro da veste, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, olha que bênção poderosa de um pai, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou:
Já Esaú perguntou para o seu pai: não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e lhe disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. O pai Isaque, ele tinha uma bênção para os seus filhos. Ele tinha uma bênção especial para o primogênito Esaú. Jacó, de maneira sutil, enganando seu pai, recebe aquela bênção. Mas Esaú, sabendo do poder, da bênção de um pai sobre a vida de um filho, Esaú chora, Esaú clama, e Esaú suplica para que seu pai lhe desse uma palavra de bênção. E eu aprendo com esse pai que eu e você que somos filhos, não podemos desprezar a bênção do nosso pai sobre a nossa vida. Feliz é um filho, feliz é uma filha que procura o seu pai e pede para o seu pai uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vez por outra, a Josi, temos o costume de chegar na casa do nosso pai, dobrar o joelho, pedir para que ele coloque a mão na nossa cabeça e libere uma palavra de bênção sobre nós. Aleluia! Você, meu querido, não abra mão da bênção do teu pai sobre a sua vida. Se eu fosse você, hoje mesmo, se você puder, eu ia correndo na casa do pai, se você tem o seu pai, ou o seu vô, ou o pastor aqui que pode representar o seu pai. Quem sabe você já não tem mais o seu pai ou o seu avô. O pastor, o anjo desta igreja, é o seu pai espiritual. Você pode vir e falar: me abençoa, me abençoe. Você não sabe o poder que tem a bênção de um pai sobre a vida de um filho. Não há dinheiro que pague, não há nada que substitua a bênção de um pai sobre a vida de um filho. A Bíblia nos ensina a abençoar. O teu filho, meu querido, não é para ficar sendo xingado. Tem tantos pais que xingam, amaldiçoam. Você está liberando maldição sobre a vida do seu filho. Você tem que chegar para o teu filho e falar: ó, você nasceu para vencer.
Você nasceu para ser vencedor. Você vai ser uma bênção. Você vai ser o pastor lá no CBA. Você vai ser pregador. Você vai ser. É isso que eu e você precisamos fazer. É liberar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Vez por outra eu também gosto de pegar Emanuel e o Gabriel, botar a mão na cabeça e abençoar. Cobre com o teu sangue, Jesus. Encha com o teu Espírito Santo. E vou abençoando, abençoando, abençoando. Eu e você, pai, fomos chamados para abençoar. E eu te convido hoje ainda, você que faz tempo que não faz isso, chama lá o pequenininho ou o barbado. Põe a mão e abençoa. Jacó é o terceiro pai que eu gostaria de destacar nesta noite. Jacó, o irmão de Esaú. Esse irmão que traiu o seu primogênito, o seu irmão mais velho. Ele teve um encontro com Deus, lá no Val de Jaboque. Deus teve um encontro com ele. E disse para ele: de hoje em diante tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. E esse pai, ele teve 12 filhos. 12. Ele não era paranaense. Ele era cearense, pernambucano, ele era nordestino, com todo o nosso carinho e abraço aos nordestinos. Aquela terra linda, bela, de praias formosas. Lá, né, os pais são mais machos que nós aqui no Paraná. Diz que lá a televisão não tem pouca, né? Então, a novela, o filme é outro. É real, é ao vivo. Mas o cearense Jacó teve 12. O mais novinho era José, o caçula. E ele gostava tanto do menorzinho, que ele fez um paletó, uma túnica, toda colorida, toda bela, cheia de cores, viva, para José. Esse pai, Jacó, quando ele estava no fim da sua vida, ele chama os 12. Eu não vou ler aqui, para não estender o nosso tempo, mas para cada um dos seus filhos, lá em Gênesis 49, para cada um dos seus filhos, Jacó libera uma palavra de bênção. Para Rúben, para Zebulon, para Benjamim, para Azer, Gade, para todos os 12, Jacó foi chamando um a um, e foi liberando uma palavra de bênção para Isacar, para Dan, para Naftali. Cada um dos filhos receberam uma palavra específica, direcionada para cada um deles. Era um pai que abençoava assim como Isaac, e amava, cuidava, se preocupava em ter uma palavra de bênção para cada um dos filhos. O quarto pai que eu destaco é o pai Davi, o rei Davi. Esse homem, olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 6:16. Se puder projetar para nós apenas esse versículo, 2 Crônicas 6:16. Olha o que diz Salomão a Deus na oração consagratória do templo. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca homem algum
será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. Numa outra tradução, Salomão está lembrando a Deus em oração, que Deus havia prometido a seu pai Davi, que no trono de Israel nunca lhe faltaria sucessor de Davi no trono de Israel. Davi é um pai que nos ensina, o pai que deixa um legado, um reino, um legado para os seus filhos. Olha o que diz a Bíblia em 1 Crônicas 29 e 23. 1 Crônicas 29 e 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os príncipes grandes, todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Salomão não matou Golias. Salomão não pegou na espada e foi nas batalhas matar os inimigos de Israel. Mas por causa do seu pai, Davi, por causa do seu pai, um homem que amava a Deus, um homem que lutava pelo povo de Deus, um homem que trazia alegria ao seu povo, um homem que oferecia a Deus os tesouros particulares que ele tinha. Deus havia prometido para aquele pai que no trono de Israel nunca lhe faltaria sucessor. Aleluia! O pai, um pai abençoado, é um pai que deixa um legado para os seus filhos. Salomão era um homem de paz, não era de guerra. Não matou gigante, não fez e nem participou de nenhuma peleja, mas por amor ao seu pai, os 40 anos do seu reinado foram os 40 anos de maior glória e maior paz que Israel viveu. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, aleluia. O pai que deixou um legado, o pai que deixou um reino. Que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Vamos à frente. O quinto pai que eu gostaria de destacar, eu preguei sobre ele, eu acho que domingo passado, ou retrasado, se não me falha a memória, o Jairo, o pai que venceu todos os obstáculos para trazer o milagre, a cura e a alegria para dentro da sua casa. Marcos 5 nos conta a história desse pai. Era um dos principais da sinagoga. Não acreditava que Jesus era o Messias. Mas quando aquele pai vê a sua filha de 12 anos
morrendo. Nada havia trazido a cura. A Bíblia diz que aquele pai vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que quando ele vai lá na Galileia ao encontro de Jesus, em meio à multidão, quando ele vê a Jesus, ele prostra-se aos seus pés. Ele roga e ele diz: venha, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. No meio do trajeto, chegam e dizem para ele: Jairo, a tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Naquele instante, Jesus vira para ele e diz: Pai, não temas, crê somente. E aquele pai não desanimou, mesmo sabendo que o atestado de óbito já estava sendo lavrado. Ele continua a levar a Jesus para a sua casa. Ele abre a porta da sua casa, convida Jesus para entrar, tira todos aqueles que causavam alvoroço, tumulto, e a Bíblia diz que ele leva Jesus lá no quarto da filha. E naquele instante, então, Jesus orou, e aquela menina que estava morta ressuscitou. Aleluia! O Pai que venceu todos os obstáculos, o Pai que acreditou no milagre, o Pai que lutou para que a cura, a alegria e a restauração voltassem para dentro da sua casa. Querido Pai que me ouve, muito do que está para acontecer dentro da sua casa dependerá das atitudes que você está disposto a tomar hoje. Pai, mãe que é pai, vovó que é pai, o futuro da tua família, a alegria da tua casa, dos teus filhos, está condicionado às atitudes que você tomar hoje. Trazer os pequeninos aqui para o cultinho, ensiná-los na palavra de Deus, ensiná-los a orar pela refeição de todo dia, agradecer pelo alimento, pelo cobertor. O futuro de bênção está condicionado à posição que eu e você exercemos hoje. Culto doméstico, muito bem lembrado. Culto doméstico. Até uns meses atrás nós não podíamos trazer os pequenininhos aqui na igreja. Nem nós adultos estávamos podendo frequentar por alguns períodos intercalados os cultos. As crianças ficaram meses sem vir à igreja. Mas eu levei a igreja para dentro da minha casa. Eu levei a igreja para dentro da minha casa. Aleluia! 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 Eu reuni a minha esposa, meus 2 filhos. Cantávamos, líamos a Bíblia, orávamos. E muitas das mensagens que eu preguei aqui no período da pandemia foram mensagens que Deus ministrava ao meu coração nos nossos cultos domésticos. Que a Emanuele lia a Bíblia e nós ali meditávamos.
Se você não pode vir à igreja, leve a igreja para dentro da sua casa. O pai que deixou um legado, o pai que enfrentou todos os obstáculos, Jairo. O sexto pai, eu destaco o pai do filho pródigo. Que pai! Que pai! Aquele pai era um homem abastado, havia construído ao longo da sua vida um grande patrimônio. E dos seus 2 filhos, o mais moço chega e pede a sua herança antecipadamente. E aqui eu abro um parênteses, e eu quero dizer para os filhos que me ouvem: não seja a sanguessuga do seu pai. Não queira destruir aquilo que o seu pai construiu uma vida inteira, em poucos dias. Deixa o teu pai desfrutar daquilo que ele construiu uma vida inteira. Tem muitos filhos que são sanguessuga, barba na cara, e fica extorquindo o pai, fica arrancando do pai. Vá trabalhar, rapaz, vá cortar grama, vá carpir, mas deixa teu pai desfrutar daquilo que ele construiu. Aleluia. Filhos como esse, que pedem a herança antecipada. Pare com isso, rapaz. Se o teu pai quiser botar fogo no que ele tem, ele bota. E você não pode dizer um A. O que é do teu pai é do teu pai. Quando ele descansar, aí você vai pensar no que você fará com aquilo que ele lhe deixar. Mas enquanto seu pai for vivo, não seja peso na vida dele, seja alívio e refrigério. Mas aquele filho pede a herança antecipada. Filho maldito, filho desgraçado, é quem pede herança antecipada. Amém? Aquilo que o pai levou uma vida inteira, ele destrói em poucos dias. Mas ele é um pai digno de destaque. Diz a Bíblia que num certo dia o seu pai está olhando ao horizonte, e lá de longe ele vê aquele filho. E quando ele vê o filho de longe, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. Ao invés do filho correr ao seu encontro, é ele que corre ao encontro do seu filho. A Bíblia diz que aquele pai o abraça, aquele pai o beija, aquele pai manda que trouxesse uma roupa, sandália, um anel, manda preparar uma festa, porque aquele filho que estava morto tinha revivido. Aquele filho que tinha se perdido tinha sido achado. E esse pai nos ensina uma das maiores virtudes de um ser humano, de um pai e de uma mãe: o perdão. O perdão. Há muitos filhos que machucam, há muitos filhos que desperdiçam, há muitos filhos que causaram mal, que desgraçaram a vida de um pai e de uma mãe.
Mas é possível haver o perdão, a reconciliação e a restauração. Eu me lembro na minha adolescência, na época que eu estava envolvido com as drogas, eu não queria nada com a igreja. 4 anos já viciado na maconha, usando cocaína. Os meus pais sempre me tratando com amor, com carinho. Eu sempre negando que eu usava, mas chegou um dia e eles encontraram a droga dentro da minha roupa, no meu quarto. E quando eles acharam, eu não conseguia mais mentir, enganar, esconder. E eu me lembro como se fosse hoje. Ao invés deles me xingarem, me amaldiçoarem, me apontarem o dedo e me condenarem, eu me lembro que eles olharam para mim com aquele olhar de amor, de perdão, dizendo o que nós podemos fazer para te ajudar. E eu me lembro que aquele olhar de amor e de perdão me constrangeu de uma tamanha forma que eu não suportava mais olhar nos olhos deles, sabendo que eu estava naquela vida. E levou-se mais 2, 3 semanas, quando foi o dia em que foi a minha conversão. Mas porque naquele momento, ao invés de o meu pai me apedrejar, ao invés do meu pai me condenar, ele olhou com misericórdia, com amor, com carinho, e aquilo me constrangeu. Perdoa teu filho, perdoa teu filho, perdoa, pai, perdoa. O amor, ele quebra barreiras. O amor destrói laços do inferno. O perdão reconstrói. O perdão restaura. O perdão cura. O perdão traz de volta uma família e restaura uma família. Aleluia, aleluia. Seja um pai que perdoa. Seja um pai que perdoa. E o 7º e último pai que eu poderia destacar nessa noite é o nosso Pai Celestial. Aleluia. O nosso Pai Celestial. Olha o que diz o Salmo 27 e verso 10. Salmo 27, verso 10. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha o que diz o Salmo 68.5. Salmo 68, verso 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Jesus, quando foi nos ensinar a orarmos, ele disse assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Querido filho que está aqui, quem sabe hoje foi um dia de choro, dia de lágrimas. Quantos pais que essa pandemia levou? Quantos pais que antes mesmo desta pandemia que já se foram? E tudo que você mais queria hoje era dar um abraço no teu pai. Mas ele não está mais aqui. Mas não te esqueça, meu querido, que você tem um Pai celestial, que continua cuidando de você, se importando com você, te protegendo, te consolando, te confortando e te abençoando. E eu termino esta mensagem. As crianças já estão aí se preparando para fazerem a sua apresentação. Eu termino esta mensagem com uma ilustração. Diz a história de um menino, estava sentado num aeroporto, aguardando para embarcar em um voo. Um menino muito simpático, cumprimentava a todos. Quando abriu-se a porta do avião para que os passageiros embarcassem, aquele menino já entrou por primeiro, sentou nas primeiras poltronas, tirou um caderno, lápis de cores e começou a pintar. Cumprimentava aqueles que iam entrando. As pessoas ansiosas, mas aquele menino muito natural, sereno e tranquilo. Aquele voo se deu início e logo aquele avião começou a entrar em turbulência, começou a sofrer fortes sacudidas, parecia uma pena ao vento. Os passageiros começaram a gritar, a se apavorar, de medo que aquele avião viesse ao chão. E os passageiros olhavam para aquela criança e ela continuava pintando, como se nada estivesse acontecendo. Após aquele momento de turbulência, após aquele momento de desespero, após aquele momento passar, uma das passageiras volta-se para aquele menino e lhe pergunta: minha criança, você não teve medo do que acabamos de passar aqui? E aquela criança levantou o rosto para aquela senhora, olhou nos seus olhos e disse para ela: não, o piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Seja esse piloto para o seu filho. Seja um pai que ouve a voz de Deus. Seja um pai que abençoa. Seja um pai que ama. Seja um pai que deixa um legado. Seja um pai que vença todos os obstáculos para trazer bênção para a sua casa. Seja um pai que perdoa. Seja um pai que inspire, de modo que o seu filho não sinta medo de nada, porque ele sabe quem está no comando e na direção da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria, para você ser um super pai e deixar um legado
para o resto da vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a todos os pais. Louvado seja o nosso Deus. Quem estará conduzindo o momento das crianças para cantarem, apresentarem, podem chamá-las para elas se apresentarem. Enquanto elas estão vindo, eu peço mais uma vez para que pais se levantem, avós se levantem, mães que são pais se levantem também. Eu quero orar rapidamente, abençoar sua vida, enquanto as crianças estarão aqui se arrumando para cantarem. Você que é pai, você que é filho também, e é um filho que quer honrar o seu pai, feche os teus olhos agora, feche os teus olhos, enquanto nós estaremos orando. Senhor amado, conforme a tua palavra, Senhor, eu quero liberar, profetizar e declarar que estas marcas na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Jairo, de Davi, do pai, do filho pródigo, que essas marcas se manifestem nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada pai, cada avô, cada mãe que é pai. Abençoa, dá graça, sabedoria, amor, para abençoar os seus filhos, e como flecha nas suas mãos, possamos dar a direção segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, Deus, pelos pais aqui presentes, os avós, as mães que são pais. Abençoamos, Pai, com toda a sorte de bênção, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.